Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Espero que estejam ouvindo bem, né? Um grande abraço, pessoal. Sejam bem-vindos, tá? Vamos começar, né? 20 horas. Vamos dar início, então, à nossa reunião desta noite, né? Nosso estudo. Fechando os nossos olhos, abrindo o nosso coração e agradecendo o nosso Mestre Jesus, o Príncipe da Paz, nosso modelo e guia, aquele que nos ama e que nos acompanha desde sempre e que tem acompanhado toda a nossa evolução com desvelo, com carinho. Que possamos, Senhor, com teu amor, com as tuas instruções nos dadas há 2000 anos, que possamos aproveitá-las e transformá-las em desenvolvimento, em crescimento, em fraternidade, aprendendo a conviver, aprendendo a amar, a perdoar e a continuar caminhando, seguindo o nosso caminho. Que a luz do teu amor envolva todos os lares que estão conectados a nós neste momento, que envolva todos os espíritos também necessitados que estão próximos a nós, todas as instituições voltadas ao bem, todas as instituições que tratam das pessoas, que promovem o ser humano, que auxiliam na divulgação da verdade, desfazendo as dificuldades humanas e potencializando todos aqueles recursos que geram a felicidade, que geram a harmonia, que geram a saúde. Muito obrigado por tudo, Senhor, que possamos desenvolver o estudo de uma forma produtiva, serena, amorosa e que a tua luz ilumine os nossos passos. Assim seja. Oi. Muito bem, pessoal. Olha, nesse exato momento começaram com uma furadeira aqui em alguma sala aqui do prédio. Então, né? Surpresa, né? Então vamos ver se vai ser possível, né, dar continuidade ao estudo, que eu tô achando que é na sala de cima aqui de mim, né? Acima da minha. Então vamos ver, tá? Não sei se vocês escutaram, né? O som, a Dilma. Não sei se vocês ouviram, mas, né? Vamos ver se vai dar. Conforme for, eu peço licença para vocês, ó, e a gente continua outro dia, tá? Então vamos lá. Porque senão fica muito difícil também, né? Até para a gente se concentrar, fica meio complicado, tá? Então, pessoal, meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, eu falo aqui de Campina Grande, na Paraíba. É forte, né, o barulho, né? É, tá forte, porque a furadeira tá. E nós estamos aqui em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, e que a gente está aqui toda noite, né? De segunda a sexta, às 20 horas, né? A gente só pula quarta-feira, né? Amanhã a gente não vai ter às 20, mas aí a gente faz às 9 horas da manhã. Então, segunda, terça, quinta e sexta às 20 e na quarta-feira às 9 horas da manhã. Sempre um estudo de um livro espírita doutrinário, né? E um estudo terapêutico. Nosso objetivo não é apenas teórico, né? Nosso objetivo é unir teoria e prática, né? E usar os recursos que nós podemos usar para nos melhorar, né? Para melhorar a nossa condição, nossa saúde, né? Então, aqueles que estão chegando necessitados aí, tenham confiança, vão participando com a gente, né? Todo dia aqui, vocês vão ver que logo vocês vão estar melhor, tá? Pela ajuda espiritual, pelos conceitos, tá? Então vamos em frente, né? Ok, vamos lá. Hoje a gente tem o estudo do livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. 32º dia de estudo dessa obra, né? E é o segundo livro
do André Luiz. Primeiro é o Nosso Lar, segundo é o Mensageiros, né? Vamos começar do capítulo 20, Defesa contra o Mal, tá? Então, começar de um capítulo novo hoje, tá bom? Então vamos lá, né? Defesa contra o Mal. Lembrando que o André Luiz, o Vicente e o Aniceto é o instrutor, né, do André Luiz e do Vicente. Os dois foram médicos na Terra, né? O André Luiz e o Vicente. E eles estão fazendo um treinamento no plano espiritual, um treinamento para aprenderem como ser um mensageiro espiritual, né? Por isso que o livro chama os mensageiros, né? Estão aprendendo como ajudar nas regiões inferiores ao planeta, na região espiritual inferior, como ajudar no planeta também, né? Então eles estão fazendo um treinamento aí junto com o Aniceto. E ficaram um dia lá num posto de socorro na região do Umbral, de alguns amigos do Aniceto, um castelo, né? Uma fortificação e cravada na região inferior, né? E um posto de socorro para socorrer aqueles que tenham condição de receber desse auxílio nessas regiões, né? E como haveria uma tempestade magnética em torno do planeta, nas regiões inferiores, então o Alfredo, que era o administrador desse posto de socorro, falou: olha, Aniceto, é melhor vocês passarem a noite aqui, porque nós estamos prevendo uma tempestade magnética. Estava no meio da Segunda Guerra Mundial, né? Então vocês vão poder ajudar a gente aqui. Nós vamos ter o trabalho da prece, vocês vão poder participar e ajudar, né? E o André Luiz e o Vicente vão aprender bastante com o nosso trabalho da prece, né? Aí o Aniceto gostou. Eles estão então fazendo os preparativos aí para as atividades da prece. Nós falamos do sopro, né? Semana passada, 2 semanas aí nós falamos do sopro, da importância do recurso terapêutico, da soproterapia, né? Assim como o passe, né? É uma atividade mais especializada que o passe, né? Então a gente conversou, teve um capítulo específico falando sobre isso, né? E agora vamos em frente então, né? Capítulo 20, Defesas contra o Mal. Descemos as escadarias e em frente dos muros altos pude observar a extensão das defesas do soberbo edifício. Aquela construção grandiosa era muito mais imponente que a de qualquer castelo antigo, transformado em fortaleza, né? Então eles estavam realmente diante de um castelo, né, de uma fortaleza que era mais imponente do que qualquer castelo antigo que o André Luiz teve notícia, né? Interessante, né? Mas essa construção ela tem uma razão também. Por que ser como um castelo? Tem uma razão, né? Uma questão de segurança, né? Uma estrutura arquitetônica ali que, pelo jeito, facilita, né? Para a segurança nessa região, né? Novamente, no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconheci agora que entráramos por um baluarte avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentavam-se-me as linhas gerais com nitidez. Então, estavam percorrendo, indo para um determinado lugar, onde eles iam ter a prece, né? E aí o André Luiz estava podendo ver em perspectiva ali o castelo, né? Andando pelos caminhos que eles estavam seguindo, olhando as características, né, da construção, né? Com mais nitidez. Impressionava-me, sobretudo, as fortificações. Via a torre de mensagem, consagrada por certo ao serviço de resistência, né? O baluarte agudo, elevando-se acima dos fossos. Tinha uns fossos, né? E deixavam transbordar água corrente. A torre de vigia, esbelta e alterosa. Quer dizer, uma fortificação mesmo, né? Todas as características lá das antigas fortificações, né? Afinal de contas, eles estão numa região que é constantemente atacada
né? Onde existem grupos, falanges, né? Feras, que atacam as estruturas voltadas ao bem, né? Então, tem verdadeiras quadrilhas voltadas ao mal, falanges, né? Então, eles têm que ter uma fortificação para suportar, né? Certo? Tá dando para ouvir direitinho, pessoal? Tá ok aí? O som tá tranquilo aí, né? Então, vamos lá. Observei o caminho da ronda, a cisterna, as seteiras e, em seguida, as paliçadas e barbacãs, refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. E as armas? Identificava-lhes a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, né? Porque tinha os muros, tinha o lugar onde era possível andar ali por cima dos muros, né? Na fortificação ali, né? E ele viu as armas estavam presentes ali ao longo dos muros, né? Copiando os pequenos canhões conhecidos na Terra. Vê que coisa, né? Copiando os pequenos canhões que é conhecidos na Terra, né? Obrigado, Sueli. Seja bem-vinda, viu? É um prazer também pra gente que você esteja aqui conosco, tá? Que ok, né? Vamos lá. Então, os canhões, né? Chega no plano espiritual, você acha que não vai ter, né? Que não vai ter armas, que não vai ter nada assim de defesa, mas tem, né? Entretanto, vi com emoção, no cume da torre de vigia, a enorme bandeira de paz, muito alva, tremulando ao vento como largo penacho de neve, né? Então, o André Luiz viu com emoção uma bandeira de paz enorme, né? Muito alva, tremulando ao vento como largo penacho de neve, né? Então, a bandeira é de paz, né? Se faz necessário, né, Lia? Como é que você vai enfrentar as multidões de revoltados, desesperados, né? Que estraçalhariam as obras do bem, né? O administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de mim. Já sei a impressão que a nossa defesa lhes causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar. O Alfredo é o administrador do posto de socorro, né? Então ele percebeu, né? Ó, já sei o que vocês estão estranhando. As nossas defesas aqui, a nossa defesa, né? Então, vamos ver aqui o que ele fala, né? Fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme vem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender em qualquer circunstância. Né? Vocês entendem? Bandeira de paz, né? Mas eles precisam defender as obras do bem. As obras do bem não se defendem por si mesmas, né? As estruturas lá, os doentes, né? Os recém-admitidos ao interior, ainda frágeis, ainda desarmonizados, né? Sem condição de se defenderem por si mesmos, né? Então era preciso defender as obras do bem. Isso é fundamental, né?
Por isso as estruturas ali de defesa, não são de ataque, são de defesa, né? Elas não estão lá para atacar ninguém, elas estão lá para defender as obras do bem. Deixa eu ver aqui. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Né? Você vê? Enquanto não imperar a lei universal do amor, fala, Alexandre, mas não impera a lei do amor? Não, ainda não. Né? A gente gostaria que imperasse a lei do amor pleno, né? O amor pleno, nós gostaríamos. Mas não é todo mundo que quer amar, não é todo mundo que aceita o amor como atitude melhor a termos no nosso dia a dia. Não é todo mundo que aceita o amor como a ligação entre as pessoas, como aquilo que a gente deve almejar. Tem muita gente que detesta o amor, né? Tem muitos espíritos que trabalham contra o amor, trabalham contra Jesus, trabalham contra o bem, trabalham contra a luz. Tentam desfazer qualquer expressão de virtude, de beleza, né, espiritual, de crescimento espiritual, eles trabalham contra. Casas espíritas que estão ajudando, que estão produzindo, eles tentam destruir, eles tentam pôr abaixo, através de discórdia, através de um monte de coisa. E às vezes até conseguem, né? Entendeu? Quando há invigilância, né, por parte dos trabalhadores, né? Certo, pessoal? Então eles tentam usar as nossas fraquezas, né, para nos destruir. E nas regiões espirituais, nessas regiões mais obscuras, onde eles vivem, onde esses espíritos vivem, mas o bem também está presente ali, porque o bem nunca abandona o sofrimento, também não abandona os revoltados, né? Está presente ali. Só que, sabe quando você quer ajudar e a pessoa agride? É isso. Quer ajudar e a pessoa agride, né? Certo. Então é assim, né? Os espíritos amigos querem ajudar, mas tem muitos que estão em sofrimento, mas muitos que estão em revolta. Os que estão em sofrimento, sim, que querem ajuda, que estão ali, erraram também se envolveram com muita coisa que não era boa, estão ali nas regiões de sofrimento, mas querem ajuda, já estão arrependidos do que fizeram, tal. Mas tem alguns que não estão arrependidos ainda, né? Então eles não querem, só querem saber de destruição. Né? Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. E por que deve imperar o reinado da justiça? Porque não é justo, né? Não seria justo abandonar as obras do bem para ser destruída por qualquer falange, né, destruidora aí, qualquer falange infeliz, né? Nós não podemos, não é justo isso, né? Não é justo para com o bem, para com os sofredores, né? Então tem que imperar a lei da justiça. Aqueles que buscam o bem, aqueles que buscam socorro, aqueles que sinceramente estão buscando ajuda, eles precisam ser protegidos, né? E os espíritos protegem. Nosso posto, nosso posto está colocado aqui igualmente como ovelha em meio de lobos. Né? Jesus falou: vos enviarei como ovelhas em meio de lobos. Embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra o assalto, contra os assaltos indébitos. Né? Certo? O Andrade, difícil ajudar familiares, só pancada. Haja coração e paciência de Jó.
Família, né? Amigos, pessoas próximas, é lógico, né? É, é, é preciso muita paciência mesmo, né? Muita resiliência, né? Muita perseverança, muito discernimento, né? Para saber como ajudar. Não é fácil, não. Mas esse é o que nós estamos fazendo aqui, né? A gente está tentando aprender como nos manter bem e como ajudar. Esse é o objeto do nosso estudo, né? Todo dia aqui, né? Como ajudar, como nos ajudarmos e como ajudarmos os outros, né? Lógico que começa por nos ajudarmos, né? Começa por quanto mais nós nos ajudamos, ou seja, trabalhamos por ficar bem, mais a gente vai conseguir ajudar os outros também, não por imposição, né? Não por imposição, mas quando solicitado, quando possível, né? Então, a Leila colocou, nossas maiores provas estão no meio familiar, né? Então, muitas vezes é isso mesmo, né? Ent- Então, tanto no plano espiritual quanto aqui na matéria, pessoas que fazem o bem, as pessoas que procuram o bem, que, né, querem se estruturar de uma forma boa, elas sempre estarão como ovelhas em meio de lobos. Sempre. Jesus foi o exemplo máximo disso, né? Nos deu exemplo. Se aconteceu isso com ele, imagina com a gente, que é muito inferior, infinitamente inferiores a Jesus, né? Então, é, ele deu exemplo, que com ele que é uma radiância, um amor profundo, tudo, né? E foi imolado como um criminoso vulgar, como uma pessoa, né? É, como se tivesse feito algo muito ruim, né? Imagina o que não vão fazer com a gente, imagina o que não fariam com a gente que ainda traz sim muitas dificuldades, né? Mas a gente traz coisas boas também. E é importante a gente fazer o bem crescer na nossa vida, só que é a vigilância, né? A gente tem que ser vigilante, tem que ser suave como a pomba e rápido como a serpente. Precisamos, precisamos ser suaves como a pomba e rápidos como a serpente, né? A gente ser bom não quer dizer ser bobo, né? A gente tem que ser bom, tem que tentar ser uma pessoa voltada ao bem, mas também, né, vigilância, cuidado, precaução, ficar atento, né? Porque as armadilhas, o golpe tá aí, né? Ai, ai. Então, embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, né? Quer dizer, nem aqui nem no plano espiritual o objetivo não é exterminar as feras, né? Mas necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. Nós não podemos deixar que façam qualquer coisa que queiram, assim, entendeu? Que faça da casa espírita o que queiram, qualquer pessoa, qualquer grupo, nós não podemos deixar, né? Então a casa espírita tem os seus meios de se proteger, nós, os espíritos amigos, nós temos como nos proteger, né? É, a nossa casa, o nosso lar, nossa casa, né? A casa de cada um de nós também não podemos deixar as portas abertas e tudo, né? Devassado. Nós não podemos. Por isso que a gente tem falado a importância do evangelho no lar, de certos cuidados, disciplinas, vigilância, cuidar da vibração em casa, porque isso protege, né? Facilita mais a proteção que nós precisamos. Senão, se a gente começar a abrir nossa casa de uma forma descuidada, né, tanto materialmente quanto espiritualmente, nós também permitimos agentes destruidores muito facilmente adentrando e passando a agir contra a própria família, né? Então a gente precisa se cuidar também, pessoal. Muita vigilância, né?
Pessoas que se aproximam com intenções obscuras, às vezes acontece. Se aproxima da família com uma intenção obscura, se aproxima de instituições com intenções obscuras, né? Tudo isso a experiência da convivência vai dando um certo traquejo, né? Da gente perceber certas coisas. Mas nem tudo também a gente percebe, né? As intuições, né? As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes, né? As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Então, não são todos eles ignorantes ou inconscientes. Tem muitos que agem deliberadamente, organizadamente, premeditadamente. A gente sempre conversa com espíritos que agem nas nossas vidas, que tentam, né, agir, tentam fazer, tentam gerar transtornos de uma forma deliberada, calculada, planejada, estudada, aplicada meticulosamente, sistematicamente, tanto na nossa vida individual quanto na nossa vida coletiva, né? Eles vão tentando minar as nossas resistências, né, as nossas estruturas, né? E cabe a gente se fortalecer na oração, na vigilância, na leitura, na meditação, na caridade, né? Na boa vontade, no pensamento positivo, né? Todas as virtudes que a gente precisa se fortalecer para a gente. Porque eles sempre contam com os nossos defeitos. O que nos fragiliza são os nossos defeitos. Eles contam com isso. Eles contam, eles contam que a gente vai. Eles contam que a gente vai agir de uma forma negativa, né? Mas se a gente agir de uma forma positiva, né? Se a gente agir de uma forma positiva, a gente frustra, né? A gente frustra, né? Porque eles contam com os nossos defeitos, com os nossos melindres, né? Com as nossas invejas, a nossa maledicência. Eles contam com isso. Eles contam com as coisas negativas que a gente possa cair, porque é a partir dali que eles fermentam o mal, né? E aí fragiliza mais as estruturas, né? Certo? Ok? Deixa eu ver aqui. Então tem muitas organizações voltadas ao mal, né, pessoal? Tá? Então é preciso muito cuidado, tanto na Terra quanto no plano espiritual. Ah, daí colocou atos elevados, manter uma boa vibração, exatamente. Né? Manter uma boa vibração. Né? É assim, né? E geralmente essas coisas, elas vêm quando a gente menos espera, né? E é aquelas coisinhas assim que o espírito sabe, eu sei onde é que eu vou pegar o Alexandre. O Alexandre, é desse jeito aqui que a gente pega ele. É cutucando lá naquele pontinho lá dele, que a gente sabe que ele não gosta. É ali que eles vão tentar explorar, né? E vocês também, né? O calcanhar de Aquiles de vocês é onde eles vão tentar explorar. É aquilo que é a fragilidade de vocês também. Eles nos conhecem, nos acompanham, nos observam, vai anotando lá no caderninho deles como é que a gente reage, sabe onde o calo aperta, né, Fábio? Exatamente. Né? Por isso que nós nos conhecemos também é importante. Eles nos conhecem, nós também precisamos nos perceber, precisamos nos conhecer, né? Por quê? Porque sabendo de como a gente age, como é que a gente é, quando aparece alguma situação que a gente tem uma tendência a cair, uma tendência a tropeçar,
a gente já vai com mais cuidado. Fala, ó, isso aqui eu já caí antes, eu sei como é que é. A pessoa fala não sei o que, eu falo não sei o que lá. Aí vira discussão, aí vira não sei o que. Daqui a pouco uma confusão. Então, quer saber? Eu vou ficar quieto aqui na minha. Não vou cair nessa armadilha, não. Não vou cair nessa polêmica. Não vou cair nessas cascas de banana que o pessoal coloca, né? Às vezes o pessoal solta umas cascas de banana lá para ver se a gente escorrega, né? A gente vai desviando das cascas de banana, você vai olhando para eu, hein? Vou tomar cuidado com essa casca de banana aqui, não vou escorregar não, né? Certo, pessoal? Então, a gente se conhecendo, a gente vai sendo mais consciente das nossas fraquezas e a gente vai aprendendo a administrar mais os momentos que podem ser perigo pra gente, né? Os perigos aí, certo? Então vamos lá. A maioria, olha só, a maioria se constitui de perversos e criminosos. Então não são exatamente, a maioria não é exatamente ignorante ou inconsciente, está fazendo sem perceber, obsediar sem perceber que está obsediando. Pode acontecer? Pode, mas não é a maioria. Espíritos que não entendem nada, que são completamente ignorantes, não é a maioria. Né? A maioria se constitui de perverso. O que é a perversidade? É quando você sabe que está fazendo o mal, você sabe que está gerando sofrimento no outro e está fazendo. É uma atitude perversa, sádica, né? Você sabe que está gerando sofrimento e está causando sofrimento. Você quer que a pessoa sofra, né? Certo, pessoal? É atitude perversa, né? Então a maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenho disso qualquer dúvida. E aqui, entidades verdadeiramente diabólicas não quer dizer que são entidades criadas para o mal. Aqui o termo diabólico é num sentido a dar a entender da intenção dessas entidades. Não quer dizer que elas foram criadas para o mal, que vão ficar o resto da eternidade no mal. Não, não é. Não é aquela figura mítica, né? Mitológica, não, não é. Mas assumem essa personificação, assumem a maldade como sendo a sua preferência, vamos dizer assim. É nesse sentido, tá? Ok? Então, ou seja, não dá para bobear, não dá para gente descuidar, né? Por isso que o viver é muito sério. Por isso que o viver é muito sério. O aderir ao bem é algo muito sério e de vital importância para a gente. Adquirir bons hábitos, né? Viver de uma forma correta é algo muito sério e muito necessário para nós. Porque senão nós vamos entrando na sintonia desses espíritos que tentam nos arrastar para essa conduta irregular, para essa conduta desequilibrada. Entendeu? Então é tudo muito sério nesse sentido, né? Porque é um modo da gente se manter saudável, é um modo da gente se manter suficientemente equilibrado, lúcido, né? É um modo da gente se manter numa condição melhor, para que a gente não perca a nossa encarnação atual, despencando, né? Moralmente, despencando comportamentalmente, né? Então, é um desafio constante mesmo, Sueli, tá? Podemos dar brecha, né, Mari? Exatamente. Ok? Então vamos lá. Então, aqui ele está falando isso para gente, o André Luiz, o Vicente, para nós aqui, para não sermos ingênuos, né? Não sermos ingênuos. A gente está lidando com forças
poderosas. Não são mais poderosos do que Deus, não são mais poderosos do que o bem, mas terão o poder que nós dermos a eles, o que nós permitirmos, né, pela nossa conduta, né, nosso modo de viver, nós acabamos dando um poder que eles não precisavam ter na nossa vida. Às vezes, quando está tudo complicado na vida, está tudo é doença, é desemprego, é briga, é complicação, é um monte de coisa. Muitas vezes, espiritualmente, a coisa não está boa. Quer dizer, acima de tudo, espiritualmente não está boa. E dentro das pessoas, a vibração não está boa. E não é porque não está boa porque está tudo dando errado. As coisas estão dando errado é porque a vibração já não estava boa. E aí foi desorganizando a família, foi desorganizando a vida profissional, foi desorganizando a saúde, foi desorganizando. Porque tem certas entidades que se a gente deixa pelos nossos hábitos, pelas nossas sintonias, a gente vai atraindo essas entidades e vão fazendo parte da nossa vida, elas viram a nossa vida de ponta cabeça. Tem entidades que viram a nossa vida de ponta cabeça, não tenhamos dúvida, né? Então é preciso muito cuidado e quando a vida estiver de ponta cabeça, vamos buscar ajuda espiritual acima de tudo, para daí começar a reorganizar todo o contexto ali, né? Começando da atitude moral, dos hábitos, né? Dos pensamentos que se cultiva, os sentimentos, porque aí baseado numa coisa melhor, mais saudável, mais equilibrada, uma energia, uma qualidade melhor, aí a espiritualidade vai nos ajudando para que a gente organize todo o efeito em cadeia aí, né? Tá? O plano espiritual é o plano das causas. Aqui é o plano dos efeitos. Certo? O plano espiritual é o plano das causas. Tem muitas causas que geram efeitos aqui e que a gente não sabe o porquê que está acontecendo isso, por que está acontecendo isso. Mas é porque a sintonia com o plano das causas, né? Quer dizer, como nós estamos lidando com a sintonia espiritual, está nos vinculando a entidades que estão gerando efeitos aqui no plano dos efeitos aqui na Terra, os resultados todos questionáveis, né? Então a gente tem que, acima de tudo, buscar ajuda espiritual, né? E todo o resto começa a se equilibrar devagarzinho, né? Vai se reconstruindo. Deus meu, exclamou Vicente admirado, mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Não sabem, porventura, que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Não reconhecem o soberano poder? Poderíamos fazer essa pergunta aqui na Terra também, né? Não é? O Vicente ficou espantado. Nossa, Deus meu, né? Mas por que esses espíritos se organizam para o mal? Eles não reconhecem Deus, os patrimônios da vida, a majestade divina? Não reconhecem o soberano poder? É boa essa pergunta, né? Muita gente faz essa pergunta, né? Mas tanto lá quanto aqui a gente poderia dizer, mas, né? Quantas pessoas não reconhecem aqui na Terra as expressões do bem, acham que o mal é bom, o bem é ruim, as expressões do bem são tidas como ruim, as expressões do mal são festejadas, né? E como é que fica aí a apreciação do que é bom, do que é ruim diante disso, né? É, então, reconhecer Deus, a majestade divina, o soberano poder, né? Como entender isso aqui na Terra quando você vê zombaria em torno das expressões elevadas da fé, né? Zombaria sobre as próprias religiões, sobre a figura de Jesus, ou de Deus, ou de Maria, ou seja do que for, né? Então é isso, tanto aqui como lá,
o desapreço, né? A inversão de valores, né, daí? O desapreço pelas coisas legitimamente boas é muito grande ainda. Aquilo que é legitimamente bom não tem muito espaço ainda, em nenhum lugar. Lógico que lugares como a gente está aqui estudando, Casa Espírita, os templos dignamente conduzidos, né? Lógico que haverão expressões legítimas do bem, é atrás disso que nós estamos, né? Mas não é a generalidade no planeta, não vê dessa forma ainda, infelizmente, né? A Jane lá tem também o livre-arbítrio, sim, sim. Nós somos seres conscientes, somos seres, né? Com inteligência, com várias capacidades, temos condição de escolher, né? Usarmos o livre-arbítrio de uma forma melhor. Mas muitos ainda, né? Ainda optam por usar da pior forma possível, né? A gente usa muita racionalização, né? Torcer a verdade para parecer mentira, torcer a mentira para parecer verdade, só porque eu quero, né? E aí de ilusão em ilusão eu vou me afastando da realidade, criando mundos paralelos aí, baseados na ilusão, na mentira, né? Certo? Ok. Né? Então as perguntas do Vicente são muito oportunas, né? Muito esclarecedoras, tanto para eles quanto para nós, né? Então, por isso que é importante nós estudarmos sobre o que é o bem e o mal, aprimorarmos a nossa capacidade de discernir entre um e outro, o saudável, o patológico, o justo, o injusto, né? Analisarmos tudo sob essa ótica que clarifica tudo, né? Facilita a nossa. Porque senão vira um amontoado de coisa que a gente não sabe discernir o que é certo e errado. Hoje tá assim, né? Tá um balaio de gato, né? O discernimento das pessoas tá tudo atrapalhado, né? E fica difícil achar o rumo no meio dessa confusão toda, né? Mas graças a Deus temos o Evangelho, graças a Deus temos, né, a literatura espírita aí, né? Os espíritos trazendo essas obras admiráveis, que a gente sente que é verdade, que a gente sente que tem lógica, faz sentido, nos toca, nos eleva, nos trata, nos cura, né? Com a nossa boa vontade, com o nosso esforço. A gente sabe, a gente percebe, a gente sente intuitivamente aquilo que é legítimo e aquilo que é elevado. Então, basta um pouco de maturidade para a gente perceber a diferença entre as coisas, né? Ah, meu amigo, falou Alfredo em tom grave. Fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Quer dizer, ele também fez essas perguntas quando chegou lá, ele também se questionou isso tudo, né? Por que porquê dos canhões ali né, das baterias elétricas, o porquê daquela defensiva toda, né? Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos misérrimos, os sedentos de injustificado predomínio, né, poder, predomínio, e os vaidosos cheios de fatuidade, sabem, tão bem quanto os nossos adversários daqui, que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. No fundo, todos nós sabemos dessa realidade. No fundo, todos nós já desencarnamos, reencarnamos, já estamos fazendo isso já há milhares e milhares de anos. Já tivemos contato com as religiões, já tivemos contato com um monte de coisa, tanto aqui quanto no plano espiritual, coisas boas, coisas ruins, né?
Mas essa atitude ainda muito voltada ao mal, essa teimosia, né? Tanto aqui na matéria quanto no plano espiritual, né? Tem feito muito mal para as pessoas e para a coletividade, né? Como um todo, né? E tanto aqui quanto no plano espiritual tá assim de gente inteligente, culta, né? Que fazia, desfazia, que tinha muita condição, mas exploradores da economia popular faziam guerra, né? Vaidade, sedentos de poder. Então, tanto aqui na matéria quanto no plano espiritual, né? Então, né, quer dizer, ainda está faltando o ser humano querer ouvir das lições que tem tido, querer aprender de fato e querer mudar de atitude. Sair daquilo que a gente estava falando ontem, né, do estudo lá do Livro dos Espíritos, sair daquela animalidade, daquela atitude primitivista, né? Então, precisa um pouco mais de boa vontade e interesse pela própria melhoria, né? Então, no fundo, a gente sabe que pertence tudo a Deus, né? Só que a gente fica lá querendo pegar a nossa parte lá na força, na marra, né? Não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e a contas pela morte e que eles mesmos seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Quantos de nós, nas encarnações que nós já tivemos, buscávamos o poder para o prazer, buscávamos o predomínio, né, para fazer valer os nossos pontos de vista, nossa tendência a subjugar os outros, a dominar, né, a manipular, né? Somos nós, né? Nós, ao longo dos séculos e dos milênios, todos nós fizemos já essas coisas, né? E andávamos na crosta aqui como verdadeiros loucos, né? Às vezes muito preocupado em acumular possibilidades, né? Abusando de recursos santos, né? E perdendo oportunidades que seriam maravilhosas, né? Muito fixado em coisas sem tanta importância, né? Certo? Ok, pessoal? Aqui se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de se dominarem. Exigem antes de dar. E entram em perene conflito com o espírito divino da lei. Olha que interessante, né? Então está dizendo, ó, aqui no plano espiritual é a mesma coisa, André, do que é na matéria. Querem dominar antes de se dominarem. Né? Olha a diferença, né? Ele quer dominar o outro, quer dominar as pessoas antes de se dominar, antes de se conhecer, antes de se aprimorar. A pessoa se lança à dominação exterior, né? E não domina os próprios impulsos, né? Exigem antes de dar, né? A criança, ela faz isso, né? A criança, ela é mais egocêntrica, então ela quer, né? Ela exige a atitude caprichosa da criança. A gente entende porque é criança, né? Então, antes que ela tenha condição de dar, de proporcionar, ela vai exigir, vai exigir. Mas espera-se que nós saiamos da atitude infantil, né? Espera-se que nós ultrapassemos a fase infantil, né? E não nos tornemos um adulto que continua exigindo antes de dar, nem a mais leve boa vontade, não é? Então, e aí o que acontece é que os nossos caprichos e desejos e ambições começam a conflitar com o espírito divino das leis.
né? Quer dizer, os nossos caprichos começam a entrar em conflito com as leis divinas. Que eu quero porque eu quero, que seja do jeito que eu quero, na hora que eu quero, né? Como eu quero, e a lei divina, ela trabalha para nossa evolução. Ela não trabalha para satisfazer os nossos caprichos. Nós é que vamos aprendendo a nos dominar, vamos aprendendo a compreender, a discernir do que a gente precisa, o que a gente não precisa, o que a gente deve, o que a gente não deve, não é? Isso demonstra o amadurecimento. Isso demonstra o amadurecimento. Né? Agora, se a gente continuar a atitude caprichosa, né? Querendo que a vida se curve a nós, que as pessoas se curvem a nós, aí a gente vai ficar atritando com a lei divina. E atritar com a lei divina não é uma boa para nós. A gente sempre. Está barulheiro. Passou uma moto aqui que. Pela madrugada. Manuel, alimentam o ego, né? Esquecem do futuro, né? Onde será, exatamente. A gente atritar com a lei divina, brigar com a lei divina, a gente sai perdendo, não adianta, né? Ok? Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, resistem às corrigendas do Senhor e transformam-se esses desventurados em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decidam a novos rumos. Então, o que acontece? Porque não aprendemos a viver conforme as leis divinas, estudando, nos conhecendo, aprimorando atitudes, né? Para que a gente conviva com a lei divina num clima de harmonia, a gente começa a tritar com as leis divinas, com as leis de equilíbrio, com as leis de amor, né? E tudo mais que a gente estuda. Quando a gente começa a tritar com a lei divina e vê que os nossos caprichos não estão sendo satisfeitos, né? Então a gente quer continuar na fantasia e a gente não quer aceitar as verdades divinas, aí a gente começa a se revoltar perante. Deus tenta nos corrigir, né? A vida tenta nos corrigir para ver se a gente acorda. Mas a gente continua brigando com a lei divina, achando que está sendo perseguido, que Deus não nos ama, que Deus nos esqueceu, briga com Deus, né? E aí vai piorando cada vez mais, né? Até que a pessoa se transforma num gênio da sombra. Aí começa a negar Deus, começa a divulgar conceitos equivocados, né? Dizendo que Deus não existe, que o que importa é o prazer, é o domínio. Aí a pessoa só vai caindo cada vez mais, né? Até que um dia, cansado, esgotado, vazio, desequilibrado, sinta a necessidade de voltar ao caminho do equilíbrio. É o filho pródigo que, depois de ter malbaratado os recursos que o pai lhe deu, né? Aí ele volta, resolve voltar para a casa do pai. É o filho pródigo que é recebido com todo amor pelo pai. Porque o pai sabe quantas dificuldades o filho passou na revolta, no sofrimento, né? Na, na, no vazio, na frustração. Então o pai se adianta, né, e recebe o filho com todo carinho, com todo amor. É assim Deus conosco, né? Nos perdoa sempre. Infelizmente, às vezes a gente demora tanto tempo para perceber isso, né? E dá tantas voltas antes de resolver voltar para a casa do pai, né? Mas todos nós voltaremos, né? Ok. Pessoal, nós vamos ter que dar uma paradinha aqui. Eu sei que o assunto está palpitante, mas nós estamos praticamente na metade aqui
do capítulo tem um outro tanto aí, né? Então vamos dar uma paradinha para a gente não tornar muito cansativo, até porque já é um assunto um pouco mais denso, né? E aí na semana que vem a gente continua. Aí a gente vai com calma, né? Vai trabalhando aí esses conceitos. Bom, vamos finalizar então, né? Vamos fazer a nossa prece, né? Rogar a Deus, nosso Pai, dispensador, fornecedor de todas as dádivas que nós usufruímos na vida, que temos usufruído durante toda a nossa existência, toda a nossa evolução, o nosso aprimoramento, desenvolvimento. Todos os recursos pertencem a Deus nosso, mas nos dá conforme as nossas necessidades, conforme as nossas buscas, conforme o nosso interesse, conforme vai despertando nosso desejo pelo bem, pela melhoria, vai nos dando cada vez mais recursos, mais possibilidades, mais instrumentos para que nós nos descobramos, que nós aprofundemos a sonda de investigação no mais profundo do nosso ser. Muitas vezes, após frustrações, após perdas, após falências, após doenças, após os nossos castelos ruírem, as nossas fantasias se desfazerem e a desilusão começar a surgir como um prenúncio importante para encontrarmos a verdadeira, legítima necessidade que temos, que é de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Verdade libertadora, verdade transformadora, verdade que nos fará acender a nossa luz para vibrarmos o amor e expandirmos em todas as direções. Muito obrigado, Senhor, pela dádiva da vida e que saibamos defendê-la com todas as forças, usando as armas do bem, usando o amor, usando o conhecimento, usando os recursos elevados que temos dentro de nós para resistirmos às investidas do mal. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco e que nós possamos permanecer contigo hoje e sempre. E assim. Ok, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pelo carinho de vocês, tá? Pela participação, sempre tão importante, né? E amanhã, às 9 horas da manhã, a gente tem o Céu Azul, né? Todos estão convidados aí, quem puder. Tá ficando mais interessante. O Céu Azul tá entrando numa parte bem interessante agora. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Até o próximo estudo.